Vamos falar agora sobre o caso Marielle, que essa semana teve novos desdobramentos. Para a gente contextualizar, a Marielle ela foi morta em 14 de março de 2018. Antes disso, ela já tinha sofrido uma tentativa de assassinato em 2017. Nesse caso específico, em 2018, 14 de março, né, ela foi morta aos 38 anos, junto com o seu motorista, Anderson Gomes. A sua assessora, a Fernanda Chaves, também estava no carro, junto com a Marielle e com o Anderson. Felizmente, ela conseguiu sobreviver a enfim, a esse ataque aí, com vários tiros, mais de 10 tiros. 4 atingiram a Marielle na cabeça, né? E ela teve morte ali na hora. Em 2019, através de uma denúncia anônima, obviamente o caso já tem mais de 13 pessoas aí indiciadas, sendo investigadas, acusadas, e que vão, nos próximos meses e anos, responder isso em julgamento, serem julgadas por isso, né? Então, obviamente, a gente não vai aqui encher o nosso espectador, o nosso ouvinte, as pessoas que estão nos acompanhando com esses nomes todos, né? Mas em linhas gerais a gente quer resumir aí esse caso tão dramático que já vai completar 6 anos agora em março de 2024, sem um desfecho final, sem uma solução final, sem os acusados terem ido ainda a julgamento, né? Então, em 2019, após meses já de investigação, através de uma denúncia anônima, né, Elcio de Queiroz e Rony Lessa, que estão presos, são apontados aí como aqueles que estavam diretamente envolvidos com a morte de Marielle no dia 14 de março. Como eu falei, ao todo já são mais de 13 pessoas envolvidas nesse crime, né? Só a partir de 2023, fevereiro de 2023, que a Polícia Federal assume essas investigações. Antes, as investigações estavam em âmbito municipal e âmbito estadual. E, né, essa semana, o grande notícia aí, que está sendo bastante veiculada, é o envolvimento de Domingos Brazão, de acordo com uma suposta delação premiada feita por Rony Lessa, como mandante aí do crime, né? Então, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual, ex-vereador do Rio de Janeiro, sendo apontado através dessa suposta delação como o suposto mandante do crime. Então, a gente está se baseando aí em notícias que foram reveladas pela imprensa, por jornalistas, por veículos de comunicação, que apuraram junto às suas fontes aí na Polícia Federal. Mas não é uma notícia, não é uma divulgação feita pela Polícia Federal, feita pelo Ministério da Justiça, mas, de acordo com esses veículos de informação, seriam fontes internas ali que eles têm nesses órgãos. Mas é muito importante a gente pontuar isso, porque às vezes a imprensa, né, ela colabora para esse julgamento público que é feito anterior ao devido processo legal. Hoje, nas redes sociais, a mesma coisa, né? Além da imprensa colaborar para isso, né, você tem qualquer notícia que é divulgada, rapidamente as pessoas vão tomar partido a respeito de uma situação que ainda não foi completamente investigada, né, pelos responsáveis pelas investigações e nem julgada pela justiça, né? Mas essa notícia sobre o envolvimento do Domingos Brazão foi dada inicialmente pelo The Intercept, posteriormente outros veículos de informação, como a Band News, a CNN, também apontaram a mesma informação. Lembrando que a notícia da delação premiada foi dada também pelo colunista do Globo, Lauro Jardim, em primeira mão. Outros veículos novamente foram confirmando essa informação. E o Domingos Brazão, o envolvimento dele nesse caso, na verdade, não é novidade no sentido de que em 2019 a ex-procuradora-geral da República, né, Raquel Dodge, já havia acusado de alguma forma o Domingos Brazão de tentar embaraçar as investigações sobre esse caso específico.
Também, né, na delação feita pelo Elcio de Queiroz, que era o motorista do Cobalt que transportou o Rony Lessa ali no dia do assassinato da Marielle Franco, ele também já havia feito uma delação citando o nome do Domingos Brazão e outros nomes vários, né? Mas supostamente nessa delação aí recente, feita pelo Rony Lessa, novamente o nome do Domingos Brazão teria sido apontado como mandante. Também, de acordo com a imprensa, né, a Polícia Federal pode estar trabalhando com outros nomes para além do nome do Domingos Brazão. E é muito interessante, curioso, perceber que, após essa divulgação de um suposto nome como mandante, surgiram também informações sobre quais seriam as motivações que poderiam atrelar esse nome a esse crime, né? Uma dessas hipóteses seria de que era um crime por vingança, afinal de contas, em 2008, o nome do Domingos Brazão havia aparecido numa CPI feita pelo Marcelo Freixo, que foi praticamente ali o padrinho da Marielle Franco, né? Na época, a Marielle Franco era assessora do Marcelo Freixo, né? E como o nome do Domingos Brazão teria aparecido nessa CPI feita, liderada pelo Marcelo Freixo, né? Alguns vão levantar essa hipótese de que seria uma espécie de vingança. Uma outra hipótese seria de que, por conta de disputas de terras na Zona Oeste, haveria também essa vingança aí. Mas, como eu falei, a gente está trabalhando ainda em coisas que não foram, sobre temas, sobre assuntos que ainda não foram divulgados oficialmente. Portanto, eu acho que é importante ter muita cautela. Também é importante destacar que, quando surgiram essas informações, rapidamente as redes sociais passaram a atrelar o nome do Domingos Brazão ou ao petismo ou ao bolsonarismo, o que também mostra, né, o quanto um crime de violência política pode ser utilizado de diferentes formas pela sociedade nesse contexto de polarização que a gente está vivendo no Brasil. A gente está falando, gente, de um crime de violência política que vai contra uma pessoa que representava vários grupos minoritários da sociedade e que precisa ser investigado, precisa ser elucidado para que isso jamais se repita, para que isso não volte a acontecer e para que pessoas que sejam representativas também de grupos minoritários possam entender que a política é um espaço para todos, que nós precisamos cada vez mais estar envolvidos com a política e, eventualmente, até exercer um cargo político. Então, é um crime de violência política que precisa ser elucidado independente de qualquer interesse eleitoral, interesse ideológico. Mas, rapidamente, as pessoas quiseram atribuir ou ao petismo ou ao bolsonarismo o nome do Domingos Brazão. É importante destacar que, em 2014, ele fez campanha para a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, porém, na época, ele era do MDB, que era o partido do vice de Dilma, né, o Michel Temer. Então, no contexto político, essa troca aí de alianças é muito comum. Também é importante destacar que outro comentário que foi bastante difundido aí. O Chiquinho Brazão, que é irmão do Domingos Brazão, né, ele fez campanha já em 2022 para o Jair Bolsonaro. O Chiquinho Brazão ele é filiado ao Partido União Brasil, que naquele momento também apoiou o Jair Bolsonaro. Então a gente está falando de questões que não vale a pena a gente ficar espalhando informações a respeito desse assunto sem contextualizar, sem explicar, sem esclarecer e sem tomar o devido cuidado. É importante que essa investigação siga até o final e de maneira a elucidar esse caso específico, sem a gente ficar colocando isso, debitando isso na conta de um candidato, de outro candidato, de um político, outro político, de uma corrente ideológica, de outra corrente ideológica, mas para que essa violência política ela possa ser de alguma forma superada em nosso país e que a política seja um ambiente cada vez mais saudável para a inclusão de várias pessoas no universo político, ok? Bem, tem outros casos a respeito desse assunto, mas a gente, por enquanto, vai ficar acompanhando
com esse cuidado aí e com esse interesse muito ávido para que essa história, né, ela chegue a uma conclusão. A Marielle Franco, independente de qualquer coisa, ela deixa aí em tão pouco tempo na política, né? A sua morte acabou se tornando aí um forte marco na nossa história do Brasil, né? Do quanto é importante que a gente possa, né, cada vez mais ter políticas inclusivas e políticas que superem essa desigualdade tão grande e que esses espaços possam ser cada vez mais, né, espaços ocupados por tantos grupos que a Marielle Franco representava, né? Ela era representativa das mulheres, representativa da comunidade LGBTQ+, representativa também dos negros, representativa da população periférica, e teve esse triste desfecho em sua vida tão jovem, né? Mas que outras pessoas, né, possam fazer parte da política e levar adiante algo que ela começou, trabalhando nesse curto período de tempo em prol dessas causas que são tão importantes em nosso país. São causas que não são só ideológicas, são causas históricas, causas que realmente podem fazer e devem fazer o país avançar rumo a mudanças e transformações.